Nós vamos encontrar vários salmos na palavra de Deus, em que os salmistas, em meio às suas aflições, em meio às suas batalhas, em meio às suas dores pessoais, os salmistas foram inspirados pelo Espírito do Senhor a profetizar situações futuras. Como, por exemplo, os Salmos capítulo 22, também o capítulo 23 e o capítulo 24. Salmo capítulo 22 vai falar a respeito do salmista dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Profetizando o que Jesus Cristo diria no momento de aflição na cruz do Calvário. Salmos capítulo 23, nós vamos encontrar ali a descrição do Senhor, que é o nosso pastor, e de nada sentiríamos falta. Ele é aquele que nos conduz a águas mansas, a águas tranquilas. O nosso Senhor, que é o nosso pastor, foi profetizado em Salmos capítulo 23. E por fim, nós vemos, completando essa tríade da profecia, Salmos capítulo 24, quando o salmista ele é inspirado por Deus para falar a respeito de quem é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória, poderoso na batalha? Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Você consegue perceber essa sequência maravilhosa, essa inspiração maravilhosa? Salmos capítulo 22 fala a respeito do Messias, o sofredor que está sofrendo ali na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Salmos capítulo 23, nós já encontramos o Messias, ele é o nosso pastor. E Salmos capítulo 24, o glorioso Messias, ele já está ali glorificado porque ele é o Rei da Glória. Lindo isso, né? Você olhar para os Salmos e ver que os salmistas, eles estavam ali sendo inspirados por Deus para falar a respeito de coisas futuras. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas hoje nós estaremos falando a respeito do Salmos capítulo 127. Existem mensagens escondidas, profecias escondidas, fazendo pequenas conexões com a igreja do tempo do fim. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Falando a respeito desse salmo maravilhoso, Salmo 127, que é um salmo profético, nós precisamos entender que os salmos, eles foram escritos ou compostos de maneira literal. O salmista estava ali vivendo um momento, talvez de dificuldade e às vezes de alegria, louvando ao Senhor. E através daquela sabedoria inspirada por Deus, o salmista, ele escreveu ou compôs o salmo, também dando um recado, uma direção e às vezes até direcionando a igreja do tempo do fim. Nós vamos ver nesse Salmo 127 uma conexão maravilhosa a respeito da igreja de Jesus Cristo que está sendo edificada em si mesmo em amor, porque existe uma reconstrução da igreja, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós estamos vivendo a glória da segunda casa. O Israel da antiga aliança viveu a glória da primeira casa. A primeira casa, que é o Israel da antiga aliança, a glória da segunda casa é o Israel da nova aliança, é o Israel da promessa. E nós estaremos vivendo na plenitude do poder de Deus no final dos tempos, quando a igreja for mais uma vez revestida de poder e de graça para viver a última semana de Daniel. Muitos irmãos não acreditam ou não entendem a glória da segunda casa, porque não conseguem enxergar a reedificação da igreja, porque a igreja será uma só carne com seu Senhor, e para isso ela precisa ser preparada para viver essas maravilhas do Senhor. Vai lá comigo em Salmos capítulo 127, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5, é um salmo curtinho, mas presta bastante atenção que existem preciosidades aqui, em que o salmista, inspirado pelo Senhor, nos revela. Versículo 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom, primeira coisa, nós estamos vendo aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você sabe muito bem que o fundamento desta casa, que é o Israel da promessa, nós, a igreja de Jesus Cristo, que é o Israel da promessa, você sabe muito bem que o fundamento dessa casa é o próprio Senhor Jesus Cristo. E não adianta tentar edificar essa casa, ou tentar edificar a igreja de Jesus Cristo,
sem estar fundamentado na própria palavra que revela quem é o nosso Senhor. Existem muitas igrejas que estão surgindo, existem muitas igrejas que estão se destacando, falando o nome de Jesus, mas não estão edificando esse fundamento segundo a palavra de Deus. Às vezes nós confundimos Jesus com a palavra, mas tem que existir mesmo essa confusão, por quê? Porque Jesus Cristo é a própria palavra, e não existe igreja de Jesus Cristo sem a palavra de Deus. Então existem muitas doutrinas que estão sendo lançadas, e muitas igrejas estão crescendo, falando de Jesus, apontando para Jesus, mas negando princípios fundamentais da palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o Israel da promessa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Nós não podemos tentar construir uma igreja sem que Jesus Cristo seja o fundamento e sem que a palavra venha embasar todas as coisas. Um outro detalhe que eu tenho falado muito aqui, a respeito da edificação, nos vídeos anteriores eu falei a respeito de cada crente ou cada cristão ser uma pedra viva ou ser um bloquinho desse edifício que está sendo construído. A igreja está sendo reedificada, porque essa igreja será revestida com poder e autoridade. Muitos pensam que a igreja já está na plenitude de sua maturidade, mas quando esse bloquinho estiver completo e a glória da segunda casa estiver concluída, essa igreja viverá a plenitude do poder de Deus. Só que enquanto isso não acontece, nós precisamos estar em comunhão, porque não existe um edifício construído com os bloquinhos separados. Nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando a igreja de edifício, nós vamos ver o apóstolo Pedro chamando a igreja de edifício e dizendo que nós somos essas pedras vivas, e cada pedra no seu lugar está construindo um grande edifício que é justamente a glória da segunda casa. Não adianta você mencionar que está trabalhando para a edificação da igreja de Cristo se você não quer conviver, se você não quer congregar com outros irmãos. Nós sabemos que muitos irmãos vão fazer trabalhos itinerantes, muitos irmãos vão pregar mais fora de suas igrejas, de suas denominações, do que dentro da própria igreja. Mas se você for um pregador aventureiro e não estiver conectado com uma igreja local, significa que você não entendeu que você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Dizer que é um pregador itinerante e não quer fazer parte do corpo de Cristo ou não faz parte de uma igreja local, significa que você está trabalhando em vão. Se o Senhor não edificar esta casa, que é uma igreja junta, unida, sendo construída como um edifício, em vão trabalham aqueles que tentam edificar esta casa. Então nós precisamos entender que a igreja que congrega, que está junto, que está unida, essa é uma igreja que trabalha, mas não trabalha em vão. O texto continua dizendo: em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim como a cidade ela está para uma nação que tem 12 tribos, assim a denominação está para o Israel da promessa, que também é representado pelas 12 tribos. Eu vou explicar melhor. Você lembra que o Israel da antiga aliança, ele era identificado pelas 12 tribos que estavam divididas ali em suas províncias? Todas as nações que olhavam para Israel sabiam que Israel tinha ali as 12 tribos representando aquela nação. Na nova aliança, nós somos chamados de o Israel da promessa. Espiritualmente também somos identificados, ou deveríamos ser identificados como as 12 tribos, só que essas 12 tribos são espirituais. E falando a respeito do ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem que nós pertencemos à tribo de José, que nós pertencemos à tribo de Efraim, que é descendente de José. Agora, traduzindo para a nova aliança, você precisa entender: se o Senhor não guardar a sua denominação, em vão trabalham aqueles que oram. É por isso, assim como Deus guardava cada uma das cidades, cada uma das tribos de toda a nação de Israel, na nova aliança, a sua igreja local, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus,
para testificar aqueles que oram por ela. O sentinela é aquele que ora, que busca a presença de Deus, é aquele que está vigiando em oração. É por isso, queridos, que assim como a cidade ela era vigiada pelo Senhor, a cidade ela era guardada pelo Senhor na antiga aliança, na nova aliança, as igrejas, as denominações representam cidades. E grava muito bem isso, queridos, por quê? Porque quando Deus olha lá do céu, ele não olha denominações separadas. Mas você precisa entender que cada denominação é responsável por aquilo que está fundamentando essa mesma denominação. As cidades na antiga aliança, elas respondiam por si mesma, mas aquelas cidades faziam parte de todo um corpo. Assim como a igreja local, ela faz parte de todo um corpo. É o famoso ensino ou a teoria de que a responsabilidade é individual, mas nós crescemos no coletivo. Você é responsável individualmente pela sua salvação e pelo seu crescimento espiritual, mas nós fazemos isso de maneira coletiva. A cidade na antiga aliança, ela era responsável ali por aquele local, pela segurança daquele local, mas a cidade ela fazia parte de toda uma província que tinha ali as 12 tribos. Então, assim como a cidade fazia parte ali das 12 tribos de uma nação, a igreja local, a denominação, ela faz parte de todo um corpo de Cristo. Você responde individualmente ali pela sua vida espiritual, a igreja responde individualmente pelo crescimento dessa mesma denominação, mas nós fazemos parte de um corpo. Não adianta fazer campanha, não adianta fazer atos proféticos se aquela igreja não é fundamentada na palavra de Deus. Em vão nós fazemos orações, em vão fazemos campanhas, se essas coisas não estão fundamentadas na palavra de Deus. Agora olha o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Primeira coisa, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Nós precisamos entender que não adianta, você pode trabalhar enlouquecidamente. Se você trabalhar enlouquecidamente, mas esse trabalho não estiver alinhado com a palavra de Deus, em vão é o seu trabalho. O Senhor, ele guarda aquilo que está fundamentado em sua palavra. E existem muitas pessoas que estão cansadas, fadigadas, porque não entenderam ainda que o Israel da promessa que está sendo edificado é um Israel que está sendo edificado segundo a palavra de Deus. Agora, queridos, nós olhamos aqui que é inútil trabalhar se não... É inútil fazer a obra de Deus, é inútil se fadigar tanto se nós não estivermos fundamentados na palavra. Mas, olha a segunda parte do versículo 2. Comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa segunda parte está falando a respeito de uma igreja que fica calma, tranquila, porque ela está seguindo o padrão da palavra de Deus. Quando nós dormimos calmos e tranquilos, sabendo que o Senhor está ali granjeando, o Senhor está ali indo em nosso favor, significa que nós estamos descansando porque nós confiamos nele. A igreja do tempo do fim será a igreja, ou será o momento em que a igreja mais sofrerá com as aflições desse mundo, mas também será a igreja que mais descansará nos braços do Senhor. A igreja do tempo do fim, ela será uma igreja que vai estar trabalhando segundo a palavra de Deus, vai ter Jesus Cristo como fundamento, vai seguir à risca a palavra de Deus, e será uma igreja que vai dormir e descansar no Senhor, porque confiará no seu Senhor. Estar calmo, estar com o coração tranquilo, ter paz no coração, independe das situações que você está vivendo ao redor de sua vida. É possível viver um momento de turbulência, é possível viver um momento de dificuldade, é possível estar sofrendo com enfermidades, é possível você ser afrontado por pessoas no ministério, é possível você viver as aflições e as perseguições desse mundo tendo paz em seu coração? Se você confia naquele que te chamou, se você confia naquele que te lançou para o ministério, te lançou para aquilo que você está fazendo agora, saiba que você pode dormir tranquilamente, porque o Senhor Deus é aquele que te guarda. A igreja do tempo do fim, as duas testemunhas, serão a igreja, serão os servos do Senhor mais afrontados da história, de toda
de todo o povo de Deus, mas será a igreja que descansará nos braços do seu Senhor. Essa igreja que habitará no esconderijo do Altíssimo, debaixo da proteção do Senhor, é a igreja que dorme tranquila porque sabe que o seu Senhor está lutando em seu favor. Olha o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nós vamos ver essa promessa maravilhosa de uma herança, de uma descendência, desde a época em que aconteceu ali a queda do homem. Você lembra quando houve ali a queda do homem, Adão e Eva pecaram, e ali Deus está dando a sentença para Adão e Eva, também para a serpente, e ele cita ali a descendência, o descendente, ele cita ali o descendente que pisaria na cabeça da serpente. Eu não tenho tempo para falar detalhadamente a respeito disso, mas você sabe muito bem que o descendente que pisará na cabeça da serpente, esse descendente é justamente Jesus Cristo e a igreja que é o corpo de Jesus Cristo. Muitos citam apenas Jesus Cristo, que é claro que ele é o cabeça, ele é a primazia em todas as coisas, mas a igreja pisará na cabeça da serpente. O texto continua dizendo que esta serpente feriria o calcanhar do descendente, justamente porque a igreja, Jesus Cristo foi ferido, o seu calcanhar foi ferido na cruz do Calvário, mas a igreja sofrerá também com esta ferida em seu calcanhar, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. O calcanhar, se você seguir todo o corpo ali, Jesus Cristo é o cabeça, o corpo de Cristo, o calcanhar é justamente a igreja do tempo do fim. O cabeça veio, os 5 ministérios foram estabelecidos, lembra? Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, e também pastores, os 5 ministérios, que é o governo que está sobre os ombros daquele menino que foi constituído. Lembra do texto de Isaías? Então, nós vemos que desse descendente surgiria uma herança, como está escrito aí no versículo 3 que está na sua tela. Essa herança é uma herança que também foi prometida, uma descendência que foi prometida a Abraão, Isaac e a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó recebem essa promessa de uma descendência, de uma herança que são filhos espirituais. E nós vemos a promessa feita a Abraão dizendo que do pó da terra sairia ali sua descendência, falando de uma descendência física, de uma descendência literal. Nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó também receberam a promessa sobre uma descendência como as estrelas do céu, falando a respeito de uma descendência espiritual. Descendência como pó da terra é uma descendência literal. Os povos que descendem literalmente lá do Oriente, que descendem literalmente do nosso pai Abraão. E descendência espiritual, como as estrelas do céu, que é a igreja de Jesus Cristo, que se cumpre ali aquela profecia maravilhosa que foi proferida por Jacó através dos filhos de José. E você conhece muito bem toda a história que eu tenho falado aqui ao longo dos meses. Quando o texto de Salmos, olha quanta coisa eu falei aqui em apenas um versículo. Esse texto aqui de Salmos capítulo 3 fala a respeito de uma herança do Senhor. É a herança do Senhor. A herança do Senhor são os filhos. Ao longo dessas gerações, o Israel da antiga aliança, ele tem gerado filhos, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos filhos espirituais, nós somos descendência de Abraão. Jesus Cristo, ele abre as portas para a salvação dos gentios. E nós vemos, queridos, isso é lindo, é maravilhoso. Porque ele fala a respeito do fruto do ventre, seu galardão, ou seja, o seu galardão é a sua recompensa. Nós somos a recompensa, e quando chegar o reino milenar de Jesus Cristo, os pais Abraão, Isaac e Jacó vão ver essa recompensa, que é a descendência, como a areia do mar e como as estrelas que estão no céu. Olha só como é profundo isso, vai lá comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, e nós vamos ver aqui essas duas descendências, a descendência literal de Abraão e a descendência espiritual de Abraão, cumprindo esta palavra maravilhosa, que é justamente judeus e gentios, interagindo como filhos espirituais, porque esta promessa foi dada. Queridos, é muito profundo isso que eu estou falando. Por quê? Porque judeus e gentios
são as duas testemunhas por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está escrito isso em Efésios capítulo 3, de uma maneira linda, Romanos capítulo 10 e principalmente Romanos capítulo 11. O livro de Gálatas vai falar, o apóstolo Paulo defende muito a salvação de judeus e gentios de maneira igual. Por quê? Porque são filhos, são herança do Senhor e eles vão estar agindo juntos. Olha Zacarias capítulo 9, versículo 13 que diz: porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Esse versículo 13 de Zacarias capítulo 9, ele é um versículo riquíssimo para aqueles irmãos que conhecem o ensino das duas casas de Israel. Por quê? Porque o texto vai falar a respeito de Judá sendo curvado. Você sabe muito bem que quando Jesus Cristo ele veio aqui na terra, os que eram dele não o receberam, os judeus não o receberam. E por causa disso, os judeus eles foram curvados. Os judeus sofreram e vão sofrer muito por não terem recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que eles terem rejeitado o Messias redundou para a salvação de todo mundo. Eles foram curvados como arco e por causa disso, por eles terem negado o Messias, eles se tornaram arco para lançar aqueles que são de Efraim. E você que conhece o ensino das duas casas de Israel está se alegrando comigo, por quê? Porque os gentios descendem de Efraim, segundo a profecia de Jacó. É uma profecia profundíssima, maravilhosa, mas você vê essa figura, essa construção maravilhosa que Deus dá ao profeta Zacarias, que é justamente Judá como arco encurvado, precisou ser encurvado, entortado, e Efraim é lançado por causa das bases que começaram com Judá. Judá, que são os judeus que vieram da linhagem de Davi, e Efraim, que são os gentios, que é justamente a promessa maravilhosa do ensino das duas casas de Israel, do ensino das duas testemunhas. Então, não existe duas testemunhas, não existe o Israel da promessa sem conhecer o ensino das duas casas de Israel. No final dos tempos, nós vamos ver uma igreja cheia do poder, cheia da graça de Deus, sendo lançada. Por que Judá é o arco? Porque eles foram encurvados, porque negaram o Messias. Por que Judá é o arco? Eles lançam os gentios porque as bases primeiro foram entregues aos judeus. As primeiras palavras, as primeiras revelações vieram para os judeus. Por isso que Judá é o arco. E Efraim é lançado como flecha porque a maior parte dos cristãos no mundo são gentios. Linda essa revelação. E você vai notar que esse mesmo versículo 13, ele diz o quê? Suscitarei a teus filhos, ó Sião, falando a respeito do monte da nova aliança. Revelação maravilhosa. Você vai ver no final do versículo aí citando Grécia. Queridos, por que está citando Grécia? Esta é uma palavra futura. Esta é uma palavra não para a Grécia da época de Alexandre o Grande. Essa é uma palavra futura, porque nós estamos hoje em 2023 enfrentando o principado da Grécia. Depois você acessa aqui os links do canal para saber o que significa esse principado da Grécia. A filosofia que está invadindo até a teologia, dando argumentos filosóficos, dando argumentos antropocêntricos para tentar explicar coisas que são bíblicas. Não faz sentido. E Deus estará usando as duas testemunhas que descendem de judeus e de gentios, as duas testemunhas que descendem de Judá e de Efraim como um arco para enfrentar essas filosofias que vêm ali da Grécia. Então, queridos, nós vemos aqui, volta lá, Salmos, nós estamos em Salmos capítulo 127, o versículo 3, acabei de colocar aí na sua tela, que é o quê? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Nós estamos sendo gerados em um ventre espiritual, porque a cruz do Calvário, ela não foi apenas o martírio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a cruz do Calvário foi um ventre em que proporcionou a salvação de judeus e gentios igualmente. Então, queridos, nós vemos aqui a herança espiritual, que são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Continua o versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eu acabei de ler Zacarias capítulo 9, o versículo 13, que fala justamente sobre estes filhos
que são lançados, né? Judá como arco e Efraim sendo lançado, porque não existe o lançar da palavra de Deus, não existe essa flecha sendo lançada sem que haja esse combinado de judeus e gentios. Queridos, é a palavra perfeita para explicar as duas testemunhas. As bases que se iniciaram com Judá, que se iniciaram com judeus, que é o arco que foi entortado porque não recebeu o Messias, mas esse entortar do arco redundou em salvação para os gentios. Por isso que os gentios, a maior parte dos cristãos do mundo, são lançados como flechas. É lindo você ver isso. Os gentios sendo chamados de filhos da mocidade. Por que filhos da mocidade? Porque a salvação ela veio primeiro para os judeus. Os primeiros discípulos de Jesus Cristo foram judeus. Tudo começou com Judá. Tudo começou com o leão da tribo de Judá. Os primeiros cristãos foram judeus, só que a maior parte dos cristãos, isso ao longo da geração, até pelo número de pessoas no mundo, a maior parte dos cristãos serão gentios. É por isso que nós somos as flechas lançadas. Olha o versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, presta atenção que esse versículo 5, ele também é profundíssimo. Esse homem que é feliz é o homem que mais falou sobre bem-aventuranças. Presta atenção nisso, é como esse homem fosse o próprio Jesus Cristo, o Filho do homem, que é aquele que enche a sua aljava de flechas. Jesus Cristo está com um arco em sua mão. Esse arco encurvado são os judeus, é Judá. E as flechas que vão ser lançadas são os gentios. Feliz é o Filho do homem que enche deles quem? Enche os filhos espirituais em suas aljavas. O que é aljava? Aljava é o lugar onde são armazenadas as flechas. Jesus Cristo, que é aquele que edifica a igreja, é aquele que tem em sua... Nós vamos ver outros textos dizendo que o nosso Deus tem em sua mão Judá e Efraim, judeus e gentios, as duas testemunhas, as duas casas de Israel. Jesus Cristo tem em sua mão Judá e Efraim. E ele vai pegar Judá e Efraim, Judá encurvado como um arco e Efraim sendo lançado como flecha. E é justamente essa flecha, porque a maior parte dos cristãos do mundo são gentios. Então, queridos, você vai notar aqui que feliz é o homem, feliz é como se feliz fosse o filho do homem que está enchendo a sua aljava de flechas, de filhos espirituais, de descendência espiritual. Existe a descendência espiritual é muito grande, a aljava do nosso Deus, a aljava de Jesus Cristo está cheia e muitos cristãos serão lançados para trazer a palavra de Deus para várias nações do mundo. A aljava do Senhor estará cheia de flechas. São as flechas que estarão propagando a palavra de Deus em todas as nações do mundo. Agora, o finalzinho desse versículo 5, nós vemos que ele diz assim: quando pleitear com os inimigos à porta. Quem é aquele que vai estar com um arco na mão, que vai estar com seus filhos espirituais como flecha, enchendo a aljava, pleiteando com os inimigos à porta. À porta do quê? À porta do reino milenar, quando Jesus Cristo estiver às portas para assumir os reinos desse mundo. Você lembra quando o Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, diz assim: que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo? Então, Jesus Cristo ele volta, ressuscita os mortos, vivos, e aqueles que estavam dormindo, aqueles que estavam mortos, Jesus Cristo ressuscita mortos e vivos que estavam nele, ele arrebata a igreja, e essa igreja encontra com o seu Senhor nos ares. Jesus Cristo, às portas do seu reino, ainda vai participar de uma batalha. Jesus Cristo estará pleiteando com o inimigo no vale do Armagedon. Só que agora, queridos, esse arco e essas flechas são arcos e flechas glorificados, porque o nosso Deus estará à porta do seu reino, pleiteando com o inimigo na última batalha, que é a batalha do Armagedon, no início do reino milenar.
Jesus Cristo faz uma limpeza nas regiões celestiais e ele vai fazer o último pleito, vai pleitear com o seu último inimigo quando ele estiver à porta do seu reino. Então, vai acontecer ali a batalha do Armagedon, que na realidade é uma ilusão das nações deste mundo, achando que pode enfrentar Jesus Cristo. Nós vemos esse registro lá em Ezequiel, que eles vão tentar se organizar para tentar enfrentar o nosso Senhor. Só que Jesus Cristo com o seu corpo glorificado, agora não mais como um cordeiro, agora sim como aquele que não mais como um cordeiro que foi sacrificado na cruz do Calvário, agora sim como o leão da tribo de Judá, estará ali com seu exército, o exército de Joel capítulo 2, Judá como um arco, Efraim como flecha, todos esses glorificados pleiteando com o inimigo à porta antes que Jesus Cristo adentre essa porta e reine no seu reino milenar sobre todas as nações do mundo. Queridos, nós vemos as revelações maravilhosas da palavra de Deus aqui nesse Salmos capítulo 127. Se possível, assista esse vídeo mais uma vez e faça as conexões, é muito importante você conhecer estudos paralelos para não achar que tudo que eu estou falando aqui é uma viagem da minha cabeça. Existem vários estudos que eu deixo na descrição do vídeo para você fazer as conexões e ver que tudo que eu estou falando aqui, entender que tudo que eu estou falando aqui está na palavra de Deus. Bom, mais uma vez, eu te agradeço por ficar até o final do vídeo e reforço o convite para você que pode nos ajudar com recursos financeiros. Se torne membro do canal ou faça uma oferta pontual via Pix, porque a sua oferta financeira, o seu recurso financeiro nos ajudará a melhorar a qualidade do nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente e não esqueça, eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.